Acontece TV dá continuidade às entrevistas sobre os trabalhos apresentados no Congresso Internacional em Salvador. Esta semana vamos falar sobre o artigo Design Thinking como indutor da inovação no controle externo, estudo de caso do TCE Ceará, com Derlange Maia e Valéria Diniz. Olá, Derlange. Olá, Valéria. Sejam bem-vindas ao Acontece TV. Derlange, qual é o conceito e o objetivo da técnica do Design Thinking? Design Thinking é o pensamento do design. E nós, como seres humanos, somos todos designers, por natureza, porque a gente tem a capacidade de criar, nós somos seres criativos. Sempre que eu inovar ou criar um produto que for pautado nos pilares do Design Thinking, a gente está, assim, utilizando a abordagem. E quais são esses pilares? O da empatia, o da colaboração e o da experimentação. E, Valéria, como essa técnica está sendo aplicada na área de controle externo? Na assessoria de qualidade e inovação, nós criamos uma metodologia baseada nesses conceitos da abordagem Design Thinking, que a Derlange falou, que é também chamado AQI, são Ações de Qualidade e Inovação. Então, todos os produtos e projetos desenvolvidos pela assessoria usam essa metodologia, que no âmbito da administração pública está sendo, como você falou, começa a ser utilizada, e nós nos inspiramos num toolkit, que é um kit de ferramentas do TCU. Então, eles já utilizam lá o Design Thinking em alguns processos administrativos e utilizaram inclusive no suporte à realização de auditorias. E vocês podem me dizer quais os principais resultados ou produtos alcançados? Como produtos, nós temos os nossos próprios normativos. Todos eles vêm sendo criados com base nessa abordagem, nessa metodologia AQI, que está respaldada no Design Thinking. Então, todos os produtos, eles passam por essa etapa de experimentação, colaboração, sempre com o ser humano no foco central. E, especificamente no caso do artigo do Congresso Internacional de Políticas Públicas, nós utilizamos a abordagem num estudo de caso para a definição de critérios objetivos de pontuação de documentos técnicos com muito sucesso, principalmente por ser um problema complexo que não tinha resolutividade, e por meio do uso da abordagem chegamos a um resultado. Já eu diria que o principal resultado para mim é a mudança de cultura. Uma vez que a gente, por meio de instrumentos de inovação, em que a gente realmente precisa para subsistir como instituição pública, eu agregaria a mudança de cultura. Por quê? Porque pela abordagem eu entendo que eu sozinho não sou suficiente. Para resolver problemas complexos, eu preciso considerar o conhecimento do outro. E assim, junto com o meu e o do outro, a gente de fato consegue inovar, de fato consegue mudar uma realidade e assim trazer resultados muito mais eficientes. Derlange, assim, porque o interessante é que além do resultado final, eu acho que é interessante também o processo de aprendizado, esse caminho que é percorrido, né? E, Valéria, assim, qual era o problema com relação à classificação dos processos, assim, para gerar esse resultado? Carol, é excelente. Eu achei muito legal você perguntar isso, porque o processo é que encanta. É pelo processo que a gente se apaixona. A gente também está nesse processo, nós não somos nem um pouco especialistas nisso. A gente está se encantando com a abordagem e procurando também encantar os nossos colegas, né? Então, esse processo de construção e, principalmente, ver já resultados no dia a dia, ver mudança de comportamento, ver muito mais engajamento nas pessoas, com o intuito de fato, mudar uma realidade, isso daí é o mais importante do processo. Sobre a pergunta que você colocou, o que nós temos na SESEX digamos assim, o produto principal são as instruções processuais, os documentos técnicos que compõem os processos de controle externo. E esses documentos técnicos, nós temos uma gama enorme, mais de 200 tipos de documentos que podem ser instruídos. E o problema, a dificuldade que nós tínhamos era como chegar a uma pontuação técnica, né, e como ter parâmetros objetivos que eu pudesse pontuar esses documentos. Então, era um problema que realmente a gente tinha algumas soluções, mas nada sistematizado.
E aí, trazendo todo o corpo técnico, uma grande parte do corpo técnico da CSEX, para debater a metodologia e possíveis critérios usando a abordagem Design Thinking, foi possível chegar a um rol de critérios técnicos para serem usados na etapa de planejamento e pós-realização da instrução, e que foi o resultado principal do uso da abordagem Design Thinking. Então, a gente verifica que a questão da inovação ela não está presa a setores, o setor privado. Ela pode também ser aplicada dentro do setor público, até porque existe esse senso comum que os órgãos públicos eles estão assim aversos a mudanças, a transformações, né? Só para finalizar. Eu diria que eles podem, eles devem. Hoje a gente não tem mais a opção de não inovar. Diante do mundo que a gente vive hoje, um mundo que avança, em que as pessoas estão muito mais conscientes dos seus direitos, que os problemas que surgem são muito mais complexos. Então, a gente não tem outra opção a não ser inovar. Tanto que nós temos uma lei, a lei bastante conhecida do governo digital, e sem falar agora na lei de proteção de dados pessoais. Por quê? Porque a gente está, de fato, produzindo muitas informações e a gente precisa tratar isso e trabalhar com isso. Então, inovar é para a nossa própria subsistência. Valéria, quer fazer algum comentário assim, nesse sentido? Sim, no artigo até a gente fala que são conceitos de mundo, né? Mundo VUCA e mundo BENE, é o conceito mais atual. É um mundo hoje de incertezas, volatilidades, de ansiedade. Então, não é possível tratar a administração pública como a gente via há alguns anos atrás. Então, a inovação está chegando e a gente precisa, né, os tribunais de contas precisam, principalmente pela sua missão constitucional, precisam cada vez mais se adequar. E o Design Thinking é uma abordagem que já vem sendo utilizada na iniciativa privada e está sendo agora introduzida no setor público. E eu acredito que é um caminho realmente inegociável, não há como a gente fugir, porque é um mundo, né, que pede inovação. Derlange e Valéria, muito obrigada pela participação de vocês. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques desta semana aqui no TCE Ceará. Veja também, Instituto Plácido Castelo está ofertando 4 cursos na modalidade de ensino à distância.